Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido em mulher. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. É com grande alegria que iniciamos nessa sexta-feira à noite, dentro da programação da Semana Nacional da Família. Obviamente que, a nível nacional, esta semana está sendo comemorada. Um momento, ao mesmo tempo de comemoração, celebração,
e de catequese nas igrejas paroquiais, nas comunidades menores, aqui em nossa paróquia de São Mateus. Nós estamos realizando em vários níveis, nas mídias sociais, seja pelo WhatsApp, Facebook, Google Meet, seja aqui na Igreja Matriz de São Mateus, seja nas comunidades, mas principalmente nós insistimos bastante que se é Semana da Família, essa semana deveria prioritariamente acontecer nas casas. Levar até as casas a alegria do Evangelho. E hoje, como parte dessa programação que começou domingo passado e vai ser concluída no próximo domingo, eu conversarei aqui um pouquinho com vocês sobre aspectos gerais da Semana da Família. Faremos aqui um pequeno olhar para o subsídio da Hora da Família, que muitos de vocês conhecem, viram, ouviram falar. A Hora da Família, organizado pela CNBB. Depois, um pequeno, breve olhar recordativo para o documento do Papa Francisco, Amoris Laetitia. Portanto, se você tem em casa um e outro, o subsídio da Hora da Família e o documento Amoris Laetitia, pode deixar aí pertinho de você. Também a Bíblia, de repente precisaremos em algum momento. Podem deixar aí pertinho de você para que nós possamos, ao longo da conversa, nos referir um pouco. Nessa parte de baixo aqui da tela, é claro que na parte de cima tem a descrição do vídeo, Semana Nacional da Família, a alegria do amor na família. E na parte de baixo é a parte da participação mais ativa, né? É a parte dos comentários. Nessa parte vocês poderão deixar perguntas, contribuições, testemunhos. Se de repente, durante o vídeo, alguém desejar entrar, é só dizer aqui no comentário, né, assim, alguma família de preferência, assim, que possa de repente mostrar ali a imagem da família em casa. A gente pode fazer uma entradinha de 2, 3 minutos para bater um papo. Eu gosto sempre dessa interação. Importante que a gente discernir que essa live aqui não é aquela que eu costumo fazer e que a partir de agora vai ser sempre nas sextas à noite, comentando as leituras bíblicas e os textos litúrgicos da celebração do domingo. Essa eu devo fazer em outro momento. Agora nós vamos realmente lançar um olhar para a Semana da Família. Tá friozinho, tá gostoso de ficar em casa. Eu também estou aqui de casaco quentinho, me aquecendo desse frio. E você que está em casa, reúna sua família, seus filhos, seu marido, seus amigos, amigas, irmãos, irmãs, para participar desse momento. Você pode também compartilhar no seu Facebook, curtir, não para deixar Saulo famoso, porque eu não preciso e nem quero isso. Mas à medida que você compartilha o vídeo, seja da Santa Missa, seja de uma catequese, seja de uma reflexão, você dá acesso a outras pessoas para que elas também conheçam mais sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então faça isso. Curta, comente, compartilhe, para que já tem notícia ruim demais espalhada pelo mundo. A missão do cristão católico é semear a boa semente, espalhar a palavra de Deus. E um dos meios são as redes sociais. Portanto, envia também o link aí para o grupo de WhatsApp e motiva a participação. O importante é que mais pessoas participem, conheçam
o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que aqui na página da paróquia vai ficar salvo o vídeo e você poderá depois assistir, mas é importante dar esse testemunho. Eu até acho que a nossa paróquia precisa crescer um pouquinho mais nesse sentido. Todos os dias nós colocamos muito conteúdo de catequese, de liturgia, de Bíblia, de direito canônico, orientações pastorais, vídeos como esse aqui. Essa semana está bonito de se ver, vários vídeos, várias fotos de famílias e comunidades que estão celebrando a Semana da Família. Tá muito lindo, tá? No entanto, são poucas curtidas, poucos compartilhamentos. Acho que a gente está ainda muito frágil nesse aspecto. Vamos aproveitar essa Semana da Família para reanimar, para fazer um bom uso das redes sociais. Os vídeos falando mal de um, de outro, de partidos, de questões que não nos levam a nada, a gente pode deixar num segundo, no último ou em nenhum lugar. É importante priorizarmos o anúncio do Evangelho, colaborando assim com o Papa Francisco, que fala que o Evangelho deve ser anunciado com alegria. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso que o Papa Francisco nos falou. E o Evangelho da família, que não é outro Evangelho, mas é o próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu numa família, nos ensinou a viver em família. Aliás, toda a Escritura é povoada de exemplos de vida familiar. Então nós precisamos fazer ressoar a palavra de Deus sobre os telhados, como diz o Santo Evangelho. Fazê-la conhecida em todos os lugares. Por isso, minha irmã, meu irmão, não perca tempo. Faça sua participação nesse momento, colocando aqui seus comentários, compartilhando, curtindo e enviando para outros também terem acesso a esses bons testemunhos da igreja. Você que ainda não curtiu a página da Paróquia São Mateus, curta, divulgue, compartilhe, porque nós somos mais um veículo de transmissão do Evangelho, da doutrina da igreja, da palavra de Deus, tá bom? Bem, aqui nós temos 14, aparece para mim 14 pessoas, mas essa contagem às vezes da mídia, do Facebook, é meio incerta, às vezes é mais, às vezes é menos. Nós agradecemos ao Lucas Matos, nosso baterista, né, paroquial, seja bem-vindo. Nossa irmã Vera Lúcia, Benilde Inácio, pessoas que sempre estão nos acompanhando. Elaine Almeida, nossa amiga Vânia Cavalcante, que faz parte da equipe paroquial que está se organizando aqui em São Mateus, da Pascom. Ela quem fez aquela arte bonita, né, com a foto do seminarista bem barbudo, né, assim para chamar vocês para esse momento de live. Obrigado, Vânia. Obrigado, Elaine Almeida, por tua presença sempre tão carinhosa. Benilde lá, seja bem-vinda, minha amiga. Nossa amiga Veridiana e Lúcio, nossos amigos que coordenam o ECC, a Pastoral Familiar, que estão trabalhando intensamente nessa Semana da Família. Que coisa boa, que maravilha. Eles, em conjunto com um numeroso grupo de casais, estão articulando com as comunidades, com os grupos, com as pastorais de nossa paróquia, inclusive esse momento que nós estamos aqui realizando, para que o Evangelho da família seja anunciado. Também acolhemos com imensa alegria Janete Lopes, Anderson Dias Pequeno, que é da Pastoral Familiar aqui de São Mateus, Vera Lúcia, bem-vinda. Meu amigo Edson Santos e Fátima Toledo, esse casal abençoado que sempre está me acompanhando.
nessas andanças, nessas missões. Eles são da paróquia São João Paulo II. Essa paróquia é uma das paróquias de nossa diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti. Fica lá no município de Duque de Caxias. Sejam bem-vindos, Edson e Fátima. Eles também fazem parte do ECC, da Pastoral Familiar. Estão sempre assim visitando os grupos. Em breve eles devem aqui nos visitar. Dorinha Matias, lá de Belfor Roxo, seja bem-vinda. Que alegria você, sua família abençoada. Também Valéria Matos, aqui de nossa paróquia. Rita Campelo, dando aqui uma boa noite para mim, para vocês. João Carlos, seja bem-vindo, meu irmão. Seu Luizinho, né? Luiz Gomes, que é ministro da Palavra, da Comunhão, ali da comunidade São Pedro de São Paulo. Sejam bem-vindos. Aliás, para vocês que estão nos assistindo, é bom recordar que a comunidade São Pedro e São Paulo, que tinha 2 celebrações por mês, agora eles vão abrir todos os domingos para celebrarão então às 8h30 da manhã. Depois a gente vai divulgar melhor esse horário. Nós temos então esses irmãos e irmãs que estão aqui nos acompanhando. Reitero o convite que fiz. Seria bom que você, Veridiana e Lúcio, entrassem um pouquinho na live, ao menos por um tempinho agora no início, para comigo fazer essa abertura. É só clicar aí nesse bonequinho que tem aí embaixo, onde tem 2 bonequinhos, e eu aceito aqui. E depois eles saem, outras pessoas que estão por aí poderão entrar e participar. Então, Veridiano e Lúcio, se puderem se organizar, aí a gente fica com o coração agradecido. E outros casais também, outras pessoas queiram, isso é possível, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Opa, eles estão chegando aqui. Olha, eu estou tentando aqui aceitar no vídeo e não estou conseguindo, Veridiana. Não sei se é falha do meu celular ou do celular de vocês. Aqui não tá aceitando. Mas eu vou ficar tentando, vocês ficam tentando também aí me enviar o convite, tá certo? Tentando aqui, adicionar. Não está conseguindo. Enfim, infelizmente. Oração inicial. Vamos suplicar a Sagrada Família que nos ajude e interceda por esse encontro. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência
de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Bem, meus irmãos, falei para vocês logo no início que nós iríamos comentar as intuições principais da Semana Nacional da Família 2021. É claro que falar da Semana Nacional, no fundo, é falar de uma semana paroquial, porque existe uma abertura, é claro, a nível de CNBB, os bispos e outros representantes da pastoral familiar, os movimentos familiares fazem aí uns vídeos de abertura, umas celebrações nas quais declaram aberta a Semana Nacional, a gente sabe disso. Mas, na verdade, a semana acontece nas paróquias. E quando a gente fala que a Semana da Família acontece nas paróquias, é, na verdade, nas famílias das paróquias. Portanto, a Semana da Família, ela é feita para as famílias e pelas famílias. Nós temos, então, esse subsídio que foi sempre preparado com todo carinho para que todos nós tenhamos acesso. Eu vou ler aqui um trechinho muito breve do texto que está no início do documento, desse subsídio Hora da Família, que muitos de vocês têm acesso. Semana Nacional da Família. O tema é a alegria do amor na família. E o lema: dá e recebe e alegra a ti mesmo. Diz então o padre Crispim Guimarães dos Santos, que é assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB. A Semana Nacional da Família é um projeto consolidado, ou seja, vem acontecendo há vários anos, que acontece sempre no mês vocacional, ou seja, no mês de agosto, para lembrar que ser família é um chamado. Guardemos bastante isso. Ser família é um chamado. E todo chamado é iniciativa de Deus. A cada ano, a temática procura evidenciar aquilo que a Igreja põe em relevo, encorajando as famílias a aprofundarem as dimensões bíblica, doutrinal e social. Aqui já aparecem para nós, no texto introdutório deste subsídio, 3 elementos importantes que estão sempre presentes nesse mesmo subsídio: a Bíblia, a doutrina e a doutrina social da Igreja. Não só doutrina social, mas também, e a partir dela, a vida da família no conjunto da sociedade. Em 2021, diz o subsídio, aproveitando que o Papa Francisco lançou o Ano da Família Amoris Laetitia, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar quis fundamentar na exortação apostólica o tema a alegria do amor na família.
E o lema dá e recebe e alegra a ti mesmo. Quando se fala de exortação apostólica, se está falando da Amoris Laetitia, da qual daqui a pouquinho nós vamos comentar. Dessa forma, assim como a proposta do Papa pretende chegar a todas as famílias do mundo, por meio de várias atividades de caráter espiritual, pastoral e cultural, a serem realizadas nas dioceses, paróquias, universidades, no contexto dos movimentos eclesiais e das associações familiares. No Brasil, a Semana Nacional da Família será um instrumento valioso e colaborativo para fazer as pessoas experimentarem que o Evangelho, diz aqui o Papa Francisco, o Evangelho da família é a alegria que enche o coração e a vida inteira. São essas as palavras introdutórias do subsídio Hora da Família para ser utilizado ao longo da Semana da Família. Fizemos aqui em São Mateus, inclusive, um esforço imenso para que esse subsídio chegasse através dos agentes de pastoral, não somente da pastoral familiar, mas que chegasse a todas as famílias de todas as comunidades. Você que ainda não recebeu, procure-nos que te enviaremos. Inclusive, você não precisa, se não conseguiu rezar, meditar os textos que foram propostos ao longo dessa semana, você poderá continuar no mês de agosto e até posteriormente, ao longo do ano, retomando essas temáticas que são muito importantes. E o subsídio, ele começa com uma oração e se conclui com uma oração para os encontros propostos para cada dia. São 7 encontros. Todos eles, conforme já foi dito, trazem uma inspiração das palavras do Papa Francisco para as famílias. O primeiro encontro trabalha sobre a beleza e os desafios da vida em família. Gostei muito desse tema porque aqui traz 2 aspectos importantes da vida familiar. Em primeiro lugar, a beleza. Como é bela a vida familiar. Em segundo lugar, os desafios. Podemos então dizer como é desafiante, como é desafiadora a vida familiar. A beleza e os desafios da vida em família. Por meio dos cantos, dos textos, das leituras bíblicas, as comunidades conseguem então compreender as propostas da Igreja para a família contemplar a sua própria beleza e observando os desafios do mundo do trabalho, da comunidade, os desafios internos da família. Além dos desafios do conjunto da família, tem os desafios que estão dentro de cada um de nós. Então é um conjunto de desafios que precisa ser visto e assumido. Não existe família perfeita, a não ser a Sagrada Família, a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, modelo para todas as famílias. É a mais bela. Mesmo assim, sendo a família mais bela e perfeita, ela teve seus desafios. E qual das nossas famílias não tem muitos e muitos desafios num mundo tão assim como este no que nós estamos vivendo aqui em nossa Baixada Fluminense? Como criar e educar nossos filhos na fé no meio de tantos desafios, de um cenário difícil de violência, de prostituição, de drogadição. Desse modo, a família, depois de contemplar sua beleza e seus desafios, parte para o segundo encontro, que fala sobre o matrimônio como o sacramento do amor. Acho até que esse tema merece outra live para nós conversarmos um pouco sobre o mistério
do amor vivido a partir da força do sacramento do matrimônio. Eu dizia há poucos dias numa celebração matrimonial que o mistério da igreja, a união de Cristo, esposo, com a igreja, esposa, a união de Cristo e a igreja é uma união esponsal. E a união do homem e da mulher simbolizam então essa união de Cristo com a sua igreja. E eu dizia assim que Jesus Cristo é um homem casado, porque ele casou. O que acontece na cruz, aquela entrega total dele, até derramar o seu próprio sangue pela igreja, sua esposa, foi um grande ato de amor. Ele salvou a sua esposa. Nós, igreja, somos a esposa mística de Cristo. E eu dizia ainda que o homem representa Cristo na celebração do matrimônio e a mulher representa a igreja. Que mistério tão bonito, que mistério tão profundo. Mas como é desafiador pensar que nem todos os homens e mulheres que vão até o altar receber as bênçãos de Deus não compreendem, se afastam, não assumem a vida comunitária. Como é triste esse cenário. Então esse segundo encontro, o matrimônio, o sacramento do amor, nos ajuda a pensar nessa perspectiva. O terceiro encontro, que fala sobre o amor no matrimônio, ele prolonga, ele continua, desdobra a reflexão iniciada no segundo encontro. No quarto encontro, meio que prolongando os anteriores, ele tem como título Viver o Amor no Cotidiano da Família. A gente vê que o amor é vivido no matrimônio, mas esse matrimônio tem lá suas repercussões, suas consequências, seus desdobramentos. Então o matrimônio se vive, não é só na igreja quando os dois estão lá juntinhos, não é só lá no quarto quando os dois estão juntinhos, mas se vive em todos os momentos. E aqui o quarto encontro é um olhar para o cotidiano, o dia a dia, com suas dificuldades, mas também com suas vitórias, com as suas conquistas. É um encontro, inclusive, esse quarto encontro, que fala dos filhos como sinais das bênçãos de Deus, mas trata também do desafio de educar na fé os filhos. O quinto encontro fala sobre o amor verdadeiro, mais ama do que é amado. Olha só que inspiração do pensamento dos santos da igreja, muitos que falaram sobre o mistério do amor. Vejamos, olhando para Cristo, a gente vê que ele foi um homem que mais amou do que foi amado. Da nossa parte para Deus, a gente diz que ama a Deus, mas tem mais ingratidão, não é? Deus mais nos ama, nos alcança com o seu amor, do que nós o amamos. E aqui talvez é proposto para as famílias procurar compreender, viver esse mistério do amor. Não fazer uma coisa de modo mesquinho esperando outra, mas aprofundar o mistério do amor se aprofunda não somente lendo livros sobre o amor, mas é na entrega de cada dia. Se você amou, ame mais. Porque o amor verdadeiro mais ama do que amado. Hoje se fala muito no amor. Eu te amo. Olha, eu sou muito desconfiado quando escuto essa expressão. Por quê? Eu acredito mais no eu te amo naquele casal que enfrentou muitas dificuldades. O amor, ele tem uma relação muito estreita com a cruz. E a cruz, ela teve todo um caminho, que nós chamamos de via sacra, que culminou na entrega lá na cruz, no ápice do sofrimento. Então o amor, ele vai
por todas essas etapas de quedas, de situações, de superações até a cruz. A cruz pode ser visualizada nos momentos de doença, nos momentos de enfermidade, mas até o fim da vida. Ali sim, quando um está limpando de repente o bumbum do outro que não pode mais andar, quando um cuida do outro, compreende e aceita-o naquela realidade, ali é o extremo do amor. Não estou dizendo aqui que os jovens casais, ao dizerem eu te amo um para o outro, essa declaração não seja verdadeira. Mas eu vejo naqueles que viveram mais tempo uma maturidade maior para falar disso. Então, vocês, casais jovens, desejem viver esse amor que é capaz de ir até o fim. Então, estas são algumas reflexões do 5º encontro. No 6º encontro, que fala sobre o amor que perdoa sempre, é inspirado naquela carta, eu acho que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que fala sobre o amor. Nós temos lá o hino ao amor. O amor perdoa tudo, o amor tudo crê, o amor supera cada coisa que a gente nem imagina, que a gente se sente incapaz. O amor nunca é totalmente compreendido, porque quem ama verdadeiramente é capaz de fazer loucuras, mas não é aquelas loucuras, vou comprar um caminhão de rosas e jogar de frente à casa da minha amada. Olha, desses estereótipos o mundo está cheio. Dessas coisas muito assim, exageradas, o mundo está cheio. O amor, para se concretizar, precisa de gestos pequenos, mas que sejam autênticos, que sejam verdadeiros. E se houver uma dificuldade na vida matrimonial, ela precisa ser superada. Por isso que é importante, meus irmãos, nós ensinarmos aos nossos jovens a necessidade desse tempo propedêutico, ou seja, desse tempo de iniciação, de introdução, de preparação ao matrimônio. O tempo do namoro, ali, o tempo do noivado, como tempos de espera, mas sobretudo de preparação, para depois não adentrarem o mistério a vida matrimonial sem nenhuma profundidade. O bom é que esses encontros todos vão trabalhando de um modo até mais fácil que esse aqui que nós estamos conversando. O 7º e último encontro, por exemplo, traz 3 verbos que estão presentes lá na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Foram 3 verbos colocados pelo Papa Francisco como proposta para a Igreja acompanhar as famílias. E são os 3 verbos trabalhados no 7º encontro: acompanhar, discernir e integrar. Principalmente ele fala, daqui a pouquinho a gente vai comentar esse capítulo, colocado pelo Papa Francisco, quando ele fala das situações de fragilidades que nas paróquias as nossas famílias têm. O que fazer então com famílias que têm alguma irregularidade canônica, que não estão podendo comungar, se aproximar do altar? Não vamos olhar assim de lado, não vamos ficar falando mal, devemos acolher. É preciso, em primeiro lugar, acompanhar. É claro que dentro desse acompanhamento cabe primeiro uma acolhida. A gente acolhe para ter a oportunidade de acompanhar, sem exigências, mas sem exclusões. A pessoa já é excluída da participação no sacramento da Eucaristia, que é o sacramento mais central da vida cristã, e a gente ainda fica impondo outras injustas exclusões. Enquanto nós acolhemos e acompanhamos, nós vamos discernindo quais as disposições internas, externas que aqueles casais apresentam. Quais aquelas disposições que precisam ser suscitadas, criadas
no coração daquele homem e daquela mulher? Até onde nós queremos levá-los? Simplesmente ao altar para receber a bênção? Ou queremos fazê-los trilhar um caminho, aquela estrada que leva ao céu? Depois que eles recebem o sacramento, ou se não chegarem a receber, nós não vamos ser capazes de integrar. Integrar, que eu digo, não é só na pastoral familiar, no ECC, não é só no meu grupo de canto ou de liturgia. Integrar na vida da igreja. Mostrá-los que a união do homem com a mulher simboliza a união de Cristo com a igreja. Portanto, a vida cristã é muito ampla. Os pais de Santa Teresinha, gosto sempre de apresentá-los. Depois vocês podem pesquisar quem foram os pais de Santa Teresinha. Pois é, tem uma filha santa, tem os pais que são também considerados santos na Igreja Católica. Então, muitos casais viveram ao longo da história uma vida familiar muito concreta, mas são hoje para nós exemplos de santidade. E quando eu digo santidade, eu estou incluindo aqui, não é só aquele casalzinho que passou a vida rezando o terço, que rezou todas as novenas, que nunca faltou à missa. Santidade não é só o aspecto espiritual, mas é o aspecto prático do dia a dia. Trabalhou muito, se entregou, se esforçou, educou os filhos na fé, pecou também. Todos nós pecamos, mas não fez do pecado uma oportunidade de permanência nas ações iníquas, nas ações erradas. Soube fazer do pecado uma oportunidade de experimentar o dom da misericórdia de Deus. Isso que é mais importante. Por fim, no finalzinho do livro tem um anexo, que é uma proposta de celebração para o Dia dos Pais, que foi domingo passado, onde os grupos não tinham missa, poderiam fazer essa celebração, esse encontro. E claro que nenhum encontro assim, desse subsídio, substitui a reunião da comunidade para celebrar a Eucaristia ou a Palavra de Deus. Mas é uma proposta também que pode ser feita ainda, foi do Dia dos Pais, mas está válida, tem reflexões aqui muito interessantes. Enfim, se você não conhece, procure ler, fazer na sua família. São encontros muito simples, não é coisa que somente o padre, o seminarista, as freiras e os coordenadores de grupo sabem fazer, não. Você vai pegar e vai conseguir fazer. Eu acho que foi válido, foi muito bem preparado, e nossas comunidades, nossas famílias estão gostando muito de realizar ao longo dessa semana estas reflexões que só têm a ajudar as nossas famílias. Eu às vezes fico inquieto quando um número maior de famílias não participa, não é envolvido, não é incluído. Preciso, nesse tempo de pandemia, tempo em que todo mundo está dizendo fique em casa, fique em casa, fique em casa, a gente ensine as famílias a rezar em casa. Essa liturgia, essa celebração doméstica precisa ser resgatada. E rezar em casa, o ponto de partida é sempre a palavra de Deus. Porque ultimamente a nossa família só tem sabido rezar Pai Nosso e Ave Maria, né? É preciso ir um pouco além. Oferecer o alimento da palavra de Deus, para que da palavra de Deus nossas famílias tirem a força para viver. A palavra de Deus contém o mistério da alegria da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre a alegria que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, tomando então alguns pedacinhos, apenas alguns, da carta da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família, que o Papa Francisco escreveu por ocasião do sínodo que ele realizou em Roma, em 2 etapas, sobre a família. Bem, quando eu comecei o caminho vocacional aqui na Diocese Duque de Caxias, eu lembro muito bem que
Papa Francisco estava recém-eleito Papa. Ele havia escrevido seu primeiro documento assim para o mundo sobre a alegria do Evangelho. A conhecida expressão em latim Evangelii Gaudium. E o Papa Francisco escreve sobre a alegria do Evangelho, mas a alegria do Evangelho do Papa Francisco não é apenas um escrito. Olhando para ele, desde que iniciou o seu pontificado até hoje, quem de nós não diz que é um Papa alegre, que é um Papa feliz, que nos transmite a alegria do Evangelho? Pois bem, ele assumiu a mística da alegria para todo o seu pontificado. E tudo que ele faz transmite-nos uma alegria imensa. Essa mística da alegria, e alegria, aqui não vamos pensar que é só aquela pessoa que rindo, querendo suas curtidas nas lives, querendo arrancar os aplausos. Pessoa assim, quando vem uma dificuldade, ela desmorona. Ela não tem estrutura verdadeiramente evangélica para, no meio da dor, superar com a força, com a reserva de alegria que está no coração. O Papa Francisco é, para todos nós, esse grande exemplo de vivência da alegria do Evangelho. Aquela carta, ele tirou, aquela primeira carta, a alegria do Evangelho, ele tirou do seu coração e codificou em letras. Então, continuando essa reflexão sobre a alegria, o Papa Francisco, após o Sínodo da Família, escreveu essa carta, Exortação Apostólica, que tem essa expressão, não é? Amoris Laetitia. Essa expressão em latim significa a alegria. Quando diz Letícia, quer dizer alegria. Vem do letare, né? Alegrar-se. Amores, que vem de amor. A alegria do amor. O amor, para ser verdadeiro, uma de suas características é a alegria. E ele, eu lembro que assim que eu comecei também, assim que saiu essa carta, essa exortação apostólica, eu fui a muitas paróquias da nossa diocese, mas a muitas mesmo, para divulgar esse documento. Eu apresentava, eu li, eu curti muito a leitura desse documento e fui a muitos grupos de pastoral familiar, muitas paróquias e comunidades falar sobre as intuições do Papa Francisco. E fiquei muito feliz porque, completados 5 anos que ele escreveu essa exortação apostólica, Amoris Laetitia, ele repropõe, para que não se esqueça, essa mística, essa alegria do amor na família. E aí ele convidou o mundo inteiro para celebrar o ano da família Amoris Laetitia, o ano da família que vive a alegria do amor. E, obviamente, para concretizar, uma das formas de concretizar esse convite do Papa Francisco a resgatar as intuições da Amoris Laetitia foi a Semana da Família desse ano, que nós comentamos já brevemente e temos aí boas reflexões no subsídio Hora da Família. Mas eu lembro aqui na página 10 desse documento, no número 7, página 10, de uma coisa que o Papa Francisco falou e eu até sublinhei. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, tá de verdinho. Eu sublinhei há mais de 5 anos e estou hoje assim pensando nesse aspecto que eu havia sublinhado. Papa Francisco diz assim: não aconselho uma leitura geral apressada deste documento. Aqui são muitas ideias, são muitas reflexões, então o ideal era fazer uma leitura. Eu li todo, parece que eu fui muito, na época, apressado em ler todo o documento, mas eu precisava ler para transmiti-lo às famílias.
Mas o que o Papa Francisco quis dizer com isso? Que nós teríamos muitos e muitos anos para compreender a alegria do amor na família. Tanto é que, completados esses 5 anos, ele repropõe, e sempre que possível, será bom, será saudável para nós fazermos uma releitura das sugestões do Papa Francisco. Esse documento ele tem 9 capítulos, sendo o primeiro uma introdução geral a partir da Palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, porque a gente pode ficar pensando que na Bíblia, ao falar de família, a gente só olha para Jesus, Maria e José. Mas, na verdade, as famílias já estão presentes no Antigo Testamento. Aliás, meus irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura, ela tem uma forte espiritualidade familiar. Ela foi organizada estruturalmente, assim falando, a partir da família. Porque, vejam, lá no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, aparece logo uma família. Ali na imagem de Adão e Eva, e dos filhos que posteriormente aparecem. E no último livro da Bíblia, especificamente nas últimas páginas da Bíblia, livro do Apocalipse, aparece a imagem desse matrimônio final de Cristo com a igreja. O Espírito e a esposa, que é a igreja, dizem: Amém, vem Senhor Jesus. É a esposa chamando o esposo. Isso aparece de modo muito forte quando nós celebramos a Eucaristia e dizemos, todas as vezes que comemos desse pão, todas as vezes que bebemos desse vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua volta. Ou então, em outras respostas, dizemos assim: Vinde, Senhor Jesus. Também no Pai Nosso a gente reza: Venha a nós o vosso reino. Nós, igreja, esposa de Cristo, esposa mística de Cristo, vivemos pedindo: Venha, Senhor, o teu reino. Pedindo ao esposo que venha até nós. Então, o primeiro capítulo e o terceiro, claro que o segundo está entre um e outro, como um olhar para a realidade das famílias, o Papa Francisco trabalha nesses 3 primeiros capítulos, incluindo textos bíblicos e um retrato da realidade das famílias no mundo. Ele trabalha de modo muito bonito, mas assim, a gente precisa compreender que o primeiro capítulo focaliza as famílias mais no âmbito do Antigo Testamento. E no terceiro, ele coloca as famílias a partir de Jesus Cristo. Quais as ações de Jesus Cristo com relação à família? É claro que, considerando no capítulo 2 a realidade e os desafios da família, ele vai nos capítulos 4, 5, aprofundar ainda um pouco mais sobre a família, como os casais devem crescer na caridade conjugal, como a fecundidade deve ser alargada. O sentido da fecundidade é preciso acolher, estar sempre aberto à vida. E como a família, por exemplo, aqui no capítulo 6, ele dá algumas orientações para a igreja para ensinar as famílias a anunciar o evangelho da família na família. E é nesse capítulo também que os grupos de ECC, de pastoral familiar, poderão encontrar pistas para acompanhar os noivos no caminho de preparação para o matrimônio, nos primeiros anos da vida matrimonial, nas crises que vão aparecendo ao longo da vida matrimonial. O capítulo 7 fala sobre a educação dos filhos. Não é preciso somente conseguir uma boa escola para os filhos e jogá-los lá, mas também não é preciso só quando o seu filho chegar ajudá-los a fazer as atividades, a tarefinha de casa.
Também não é somente necessário você ensinar o catecismo todinho a seu filho só para ele se batizar ou fazer primeira comunhão ou se crismar. A educação dos filhos engloba todas essas realidades. Essa educação mais no âmbito civil, essa educação mais no âmbito religioso, mas é preciso educar os filhos para a vida familiar. Porque se hoje você é pai e mãe, amanhã os seus filhos serão pais e mães, ou serão padres e freiras religiosos, religiosas, ou serão celibatários. Vocês querem, se nós quisermos transformar o mundo, acabar com toda essa realidade aí problemática que nós estamos vendo, não é pela força, não é pelo armamento, não é pela briga, não é pelo xingamento, mas é pela educação dos filhos. Preparar as nossas crianças e os nossos jovens é fundamental. Agora, o casal que não sabe fazer isso, que também não está educado para a paz, para a liberdade, para o amor, ele não conseguirá fazer. E aí é que está a questão. Precisamos preparar-nos bem, porque a missão de educar os filhos é árdua. E o Papa Francisco, é claro que não deixa de dar um reforço aqui no finalzinho desse capítulo 7 sobre a transmissão da fé. No capítulo 8º, é de onde foi tirada a inspiração para o último encontro do subsídio da Hora da Família. Aqueles 3 verbos que eu comentei com vocês: acompanhar, discernir e integrar. É o capítulo que fala das fragilidades das famílias, as quais a igreja é convidada a cuidar e não a excluir. No 9º e último capítulo, Papa Francisco fala da espiritualidade conjugal e familiar. É onde ele faz um forte apelo às famílias terem uma vida organizada de oração. Quando eu digo vida organizada, é terem mesmo uma rotina de oração. Não é rezar somente quando precisa. Não é rezar somente quando quer. Mas é preciso rezar de um modo sistemático mesmo. Também não é só leitura de texto. Rezar com a mente, rezar com o que a igreja oferece. E eu queria aproveitar aqui para propor, e eu poderia até dizer repropor, uma causa que eu abracei há alguns anos. E aqui me assistindo tem um casal que já fez algumas vezes essa mesma experiência comigo. E aos casais aqui da paróquia São Mateus eu convido também comigo fazer essa experiência com a palavra de Deus a partir do método da leitura orante. Não basta pegar a Bíblia e ler como se está lendo um livro qualquer de história. Você não vai entender nada, você vai até se escandalizar, ficar com medo. É isso mesmo. É preciso método. A palavra método significa caminho. Para entendermos um texto bíblico com toda a sua profundidade, precisamos primeiro aprender o método. É claro que primeiro a gente aprende a ler, mas todos sabemos ler, então aprender o método, o caminho para ler o texto bíblico. E aqui eu falo da leitura orante, acho que está aparecendo bem aí para vocês. Leitura orante da palavra de Deus. Essa leitura orante, ela tem 4 passos. O primeiro passo é a própria leitura do texto. O segundo passo
é a meditação. O que é que Deus está falando para mim a partir desse texto? O terceiro passo é a oração. O que eu vou falar para Deus depois que Ele falou comigo? Eu, como filho, o que é que vou responder ao Pai que falou comigo? O Pai do céu. E o último passo, a contemplação, é ficar curtindo. Perceber como Deus trabalhou no meu coração aquele tempo que eu dediquei a Ele. Eu vou não estar cumprindo uma rotina simplesmente de oração, mas eu vou estar mantendo uma conversa, eu vou estar atualizando a palavra na minha vida. Eu tenho ultimamente insistido demais, em primeiro lugar comigo. Eu faço diariamente a leitura orante do Evangelho do dia e é uma experiência linda. Minha vida já não é mais a mesma. Eu havia encontrado Jesus já há muito tempo, desde que fui batizado, isso eu não tenho dúvida. Mas o método da leitura orante me ensinou mais ainda quem era esse Jesus que eu já havia encontrado. E eu reproponho para você, para a sua família, se quiser me chame um dia para tomar café e para comer cuscuz, né? Que nós podemos fazer juntos a leitura orante da palavra de Deus. Assim, olhando aqui para o documento, eu dei agora, como vocês viram, uma revisão geral do documento. E eu gostaria de aprofundar, assim, pelo meio do documento, alguns fragmentos do pensamento do Papa Francisco. Lembro que vocês podem escrever aqui embaixo, como alguns de vocês estão colocando um coraçãozinho, aplaudindo, muito bom, etc. Podem também colocar ou perguntas ou então testemunhos, comentários maiores para que depois eu possa ler aqui para vocês. Tomando então o documento do Papa Francisco, no número 16, que seria bom que todas as famílias tivessem esse documento. Eu fui a um grupo esses dias aí, com esse grupo eu tinha trabalhado lá no início, quando saiu esse documento, eu pedi que todos adquirissem esse documento. 5 anos depois voltei ao grupo. Perguntei então, todo mundo adquiriu o documento? Nenhuma terça parte tinha adquirido o documento. Gente, às vezes falta da nossa parte uma melhor colaboração para a gente entender o que Deus está falando por meio da igreja. Então eu reproponho, adquira o Amoris Laetitia para você ir fazendo, como o Papa Francisco disse, uma leitura devagar, uma leitura na qual você possa ir curtindo, compreendendo, extraindo pistas concretas para você viver a alegria do Evangelho, a alegria do amor na sua família. Diz o Papa Francisco no número 16: a Bíblia considera a família também como o local da catequese dos filhos. Nossa, como o Papa Francisco é inspirado. Catequese não é só na igreja, eu entrego meu filho para catequista e pronto. Ali, sim, é importantíssimo, mas a família é um grande laboratório de catequese, onde os filhos estão constantemente aprendendo. Não se trata da mãe e do pai comprar livros de catequese e ficar instruindo o filho com aquelas leituras. Não só isso. Mas tudo que a família fizer vai ser uma catequese para os filhos. Interessante que diz também aqui o Papa Francisco no número 16: a família é o lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para seus filhos. Nesse sentido, era bom não terceirizar tanto, não deixar só na mão do professor, da catequista, a educação de seus filhos. Transmita você os verdadeiros valores familiares para seus filhos. Agora, se você não sabe ainda bem os verdadeiros familiares, busque ajuda. Procure a igreja, procure a nós. Procure nos pensamentos do Papa Francisco a inspiração.
Diz o Papa Francisco no número 18: o Evangelho lembra-nos também que os filhos não são uma propriedade da família. Olha que interessante, os filhos não são uma propriedade da família. Nós, pais e mães, preparamos os filhos para a vida, para o mundo. Tem pais que dificultam a trajetória dos filhos, não os deixam se desenvolver, não os deixam ter iniciativa. Ou então deixa assim, eu vou deixar meu filho crescer, minha filha crescer, depois ele escolhe o que quer da vida, depois ele escolhe aí se quiser seguir Jesus Cristo. Isso é um falso ensinamento. O pai e a mãe que faz isso é negligente com a educação de seu filho e de sua filha. Diz o Papa Francisco no número 24: o trabalho, que é um elemento importantíssimo na vida familiar, o trabalho torna possível simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da sociedade, o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade. No capítulo 2, quando o Papa vai falar sobre a situação atual da família, o Papa detecta, lamentando, no número 33, que em muitos países onde diminuiu o número de matrimônios, cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas ou que vivem sem coabitar. Isso aqui é reflexo de uma má compreensão do matrimônio. Pessoas que querem ser livres, mas não sabem o que é liberdade. Que querem ser felizes, mas não sabem o que é felicidade. É certo que a liberdade e a felicidade não são vividas somente dentro do matrimônio. Existem muitas formas. É claro que a liberdade plena e a felicidade plena somente no céu. Mas aqui, nesse mundo, nós podemos viver, experimentar momentos, gotinhas dessa liberdade, dessa felicidade. Mas eu ainda acredito muito que no matrimônio se possa viver esses dois elementos com muita plenitude. Diz o Papa, no número 34, teme-se a solidão, deseja-se um espaço de proteção e fidelidade, mas ao mesmo tempo cresce o medo de ficar encurralado em uma relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais. E aqui está talvez uma inspiração, lá no livro do Gênesis, quando Deus fala para o homem e a mulher, uma parte da bênção que Deus dá para o homem e a mulher: crescei e multiplicai-vos. Muita gente acha que essa expressão da bênção de Deus para o homem e a mulher estão relacionados com o fato da procriação. E eu vou além. Eu vou além porque esses dois verbos não são por acaso. Você vê que primeiro manda crescer, para depois multiplicar. Esse verbo crescer não é só o crescimento, o aumento de filhos. Deve ter, e a igreja ensina que a família, o homem e a mulher devem estar sempre abertos à vida. Mas esse verbo crescer, colocado antes do verbo multiplicar, quer também nos indicar que o homem e a mulher devem crescer. Em primeiro lugar, se preparar para a vida matrimonial. Não deixar de estudar para cada um ter a sua profissão. Ou os dois, se possível, ter a mesma profissão, ter o mesmo trabalho. Isso é possível e é muito bom em algumas situações. É preciso promover o crescimento do ser humano integralmente, seja pela educação civil, educação religiosa, mas esse crescer como ser humano para ser capaz de ter uma vida familiar
que não desfigure a verdadeira espiritualidade do sagrado matrimônio. Diz aqui o Papa Francisco que muitas vezes agimos na defensiva e gastamos as energias pastorais multiplicando os ataques ao mundo decadente, com pouca capacidade de propor e indicar caminhos de felicidade. Vejam que interessante. Não devemos gastar tempo, energia, como diz o ditado, gastar saliva, para ficar julgando as famílias que estão com problema, ficar julgando as pessoas que não dão à família o devido valor. É preciso fazer chegar a todos a alegria do Evangelho. Fazendo chegar essa alegria, automaticamente também chega a alegria do Evangelho da família. Olha como foi bonito ao longo dessa Semana da Família, tantos vídeos que nós colocamos de pessoas, de famílias da nossa paróquia, dizendo como é bom, como é satisfatório viver em família. E nós vamos continuar ao longo desse mês de agosto com outros vídeos. É preciso, segundo o Papa Francisco, quando fala do olhar fixo em Jesus sobre a vocação da família, ele considera dizendo aqui: toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma, o aprofundamento da pessoa de Jesus Cristo. Depois, o Papa Francisco vai dizer, é tanta coisa boa que eu fico aqui querendo dizer tudo para vocês, mas eu estou assim, procurando os textos principais que eu selecionei, dizendo que nós precisamos refletir mais sobre a vida divina, sobre a ação divina no rito nupcial, que aparece muito evidenciada nas igrejas orientais. Ora, eu tenho feito muito isso. Quando me chamam para pregar algum retiro, para pastoral familiar, eu levo o ritual do matrimônio. E com as palavras mesmas da bênção nupcial, com as leituras bíblicas, com as outras orações, com as orientações da igreja, eu procuro fazer a orientação daquele retiro, desenvolvimento daquele retiro, para não ficar enchendo de ideias ou ideologias a cabeça dos casais. Preciso então voltar o nosso olhar para Cristo e para o rito do matrimônio que foi preparado pela igreja a partir daquilo que Jesus Cristo instituiu, daquilo que Jesus Cristo deixou. Também é preciso considerar outras coisas ainda aqui que o Papa Francisco colocou aqui na página 92, o número 107, quando ele diz: para se poder perdoar, precisamos passar pela experiência libertadora de nos compreendermos e perdoar-nos a nós mesmos. Essa é uma grande questão que muitos de nós, talvez todos nós, temos dificuldades. Não conseguimos perdoar a nós mesmos e por isso mesmo não conseguimos perdoar os outros. E como diz sempre o Papa Francisco, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós aqui esquecemos de nos encaminhar para Ele, de nos confiar a Ele. Perdoe-se e você será capaz de perdoar aquela pessoa que de repente caiu numa fragilidade, por mais grave que seja. A família deve ser sempre o lugar em que uma pessoa que conquista algo de bom na vida sabe que vão com ela se alegrar. Esses dias que eu concluí o mestrado em Direito Canônico, por exemplo, como a minha mãe, o meu pai e minhas irmãs ficaram felizes. Como é bom partilhar em família essa alegria. Mas
A gente sabe que existe ambiente familiar no qual, infelizmente, tem pessoas que têm uma certa inveja, têm uma certa tristeza com a conquista do outro. É de você imaginar, não existe. Infelizmente existem famílias precisando ser evangelizadas, descobrir a alegria do amor na família para poder abandonar essa postura, uma postura horrorosa, né? Não se alegrar com o outro. No número 121, Papa Francisco diz ainda uma coisa muito bonita, quando fala sobre o crescer na caridade conjugal. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Pronto. Acho que aqui está contido todo o sentido dessa carta, exortação pós-apostólica. Repito, o matrimônio é o ícone, ou seja, a imagem do amor de Deus por nós. Assim como Deus nos ama tanto, nós precisamos amar o outro. Afinal, isso é prática real da palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E na relação do homem com a mulher, o mais próximo são eles mesmos, uns dos outros, um do outro. É inserir, viver o amor em família, a partir, inspirados no amor de Deus, e não no amor ensinado na novela. Aliás, hoje a palavra amor é uma palavra muito mal utilizada. Tem aí as propagandas, né, do mundo pornográfico. Venha fazer amor no motel tal. Venha para a casinha tal da luz vermelha para fazer amor. E saia daqui feliz. Olha a que nível baixo, chulo, chegou a reflexão, o uso da palavra do amor. Não pela igreja, obviamente. A igreja, em sua imensa sabedoria, porque vem de Deus, ela salvaguarda cada vez mais o sentido mais profundo da palavra amor. Devemos nos amar como Cristo nos amou. O homem deve amar sua mulher, diz São Paulo, numa de suas cartas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Deve ser uma entrega a cada dia. E é uma entrega criativa, não é fazer porque, ai meu Deus, está pesado, tem que fazer. É fazer por amor. É aquilo que vocês mesmos dizem, que é preciso casar para um fazer o outro feliz. Não é só ficar naquela postura de passividade esperando que o outro faça. Faça também. Agora, coisa ruim é um amor não correspondido. Embora não devamos fazer as coisas esperando já um pagamento por aquilo, né? Devemos também nos alegrar quando recebemos um carinho do outro, um reconhecimento do outro. Devemos estar atentos uns aos outros. Meus irmãos e irmãs, sinceramente, eu teria mais coisas para falar para vocês. Sugiro, inclusive, que, já que estamos no ano da família Amoris Laetitia, que nós divulguemos aqui na página da nossa paróquia, Paróquia São Mateus, mais vídeos como estes, eu e outras famílias, comentando essa exortação apostólica do Papa Francisco. Hoje, eu comecei pelo subsídio Hora da Família, como ponto de partida, como concretização do sonho do Papa Francisco de ver as famílias vivendo o mistério da alegria. E esse sonho do Papa Francisco estava escrito nesse documento. Mas esse documento, como ele orienta a nós fazermos uma leitura lenta, pausada, curtir bem as entrelinhas do documento, eu proponho então que nós façamos ao longo do ano, já que é um ano, né, o ano da família, que nós aprofundemos mais, façamos outros momentos como este, porque
em um encontro assim, em 1 horinha, 2, a gente não vai entender todas as expressões do Papa Francisco, que são muito, muito boas, muito bonitas. Aqui nós temos vários comentários, né? Tanta gente que foi colocando aqui. O Anderson diz assim: Sagrada Família de Nazaré é minha família vossa é. É uma oração que a gente faz, né? Estão presentes aqui também a Neuma e o César, lá da Paraíba. Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade nesses comentários aqui que ficam deslizando, né? O Edson coloca aqui: maravilhoso você ter falado sobre a leitura orante da Palavra de Deus. E foi justamente com o Edson e a Fátima que sempre fazemos quando nós vamos até São João da Barra, para uma casinha que eles têm lá, a experiência da leitura orante da Palavra de Deus. Também aqui em Gramacho, né, na casa de vocês, já fizemos essa bela experiência. João Carlos diz assim: obrigado, Senhor, por enviar o Saulo para a paróquia São Mateus. Obrigado, meu irmão, reze por mim, para eu e Padre Pedro nos mantermos firmes e ajudando vocês nessa caminhada. Diz aqui o Edson Santos: Saulo, estamos conseguindo fazer a Semana Nacional da Família com a participação e testemunhos de vida belíssimos, com a graça de Deus. Parabéns, Edson. Eu tenho inclusive acompanhado vocês com as fotos que vocês têm postado. A Zéza coloca: a primeira catequese damos para os filhos através do nosso modelo de vida. Ótimo, diz ainda Zéza da Silva. Seguimos o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, exatamente, modelo inspirador de todas as famílias. Diz aqui a Zéza: o pai deve ser como José foi para Jesus, e a mãe deve ser cuidadosa e presente como Maria foi para Jesus, exatamente. Diz aqui a Veridiana: esse documento é um manual de instruções para a família. Muito bem, Veridiana, vamos então trabalhá-lo ao longo desse ano, Amores Letícia, com as famílias de nossa paróquia. O Edson aqui confirma, dizendo que são capítulos muito bons para estudar, dizendo realmente essa exortação apostólica, Amores Letícia, é para ser lida e relida devagar, saboreando cada parágrafo. Também eu tenho aqui a Bebel Pereira, seja muito bem-vinda. E a Kelly Martins, que sempre curte, compartilha, comenta as postagens da nossa página paroquial. E hoje eu tive a alegria de conhecer, fui comprar um caderno para estudar. E lá no trabalho dela, ela se identificou, disse que fazia aqui parte da paróquia, curtia a página. Obrigado, Kelly Martins, por teu testemunho. Que teu testemunho inspire outros paroquianos a curtirem mais, a comentar, a divulgar mais as coisas de nossa paróquia. Ela coloca aqui: boa noite, hoje tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente. Foi um prazer, realmente, foi uma alegria muito grande. Aquela pede também orações pela família dela. Gente, muito obrigado pela presença, eu estou feliz por vocês estarem aqui comigo nesse momento. É virtual, mas a gente considera como um encontro, porque eu estou aqui falando, vocês estão aí ouvindo também, curtindo e comentando. Só vejo os coraçõezinhos e os likes, né, as curtidas subirem aqui ao lado, e a gente fica muito feliz, sinal de que o meu coração, o coração de vocês se unem nesse momento de celebração da Semana da Família, que vai até o próximo domingo, na celebração da Santa Missa, onde nós daremos graças a Deus por tudo que nós realizamos. Mas não é porque a Semana Nacional da Família vai se encerrar que a gente vai acabar.
os trabalhos para promover a vida familiar. Aqui em nossa paróquia a gente tem feito e vai fazer muito mais. Semanalmente o SCC e a Pastoral Familiar estão aqui nas celebrações, se envolvendo em tudo, com a acolhida, com a nossa cantina, aferindo a temperatura das pessoas, auferindo a temperatura das pessoas, se envolvendo em outros serviços, em outras ações caritativas. Nós temos homens da Pastoral Familiar e do SCC que estão envolvidos numa bela pastoral que temos aqui na paróquia, que é chamada de Pastoral da Manutenção e da Conservação, que cuida de toda a parte do templo sagrado de Deus, mantendo, limpando, fazendo os reparos necessários. Como a Pastoral Familiar e o SCC têm sido assim tão importantes na caminhada da nossa paróquia. Não estou desmerecendo os outros grupos, mas os outros grupos, cada um ao seu modo, vão colaborando. É porque como a Semana da Família, a gente dá aquele destaque merecido à presença. Eu dou graças a Deus porque nessa paróquia onde estou aqui fazendo estágio pastoral, tem a presença de tantos homens e mulheres que, engajados nesses grupos relacionados à família, dão seu testemunho de fé. Temos também aqui a Su Vasconcelos, que com seu marido, sua mamãe, seu filhote, nos acompanham sempre, estão aqui sempre participando. Também meu amigo José Francisco, que sempre está acompanhando, curtindo, compartilhando nossos conteúdos. A Neide Rodrigues. E diz aqui a nossa irmã, deixa eu ver aqui que eu perdi um pouquinho. Neide Rodrigues diz assim: Deus abençoe as famílias. E Edson dizendo aqui assim, muito bom, estamos muito felizes também. Maria Glaucinete Pontes coloca: gostaria de ler esse documento, ainda não tive a oportunidade de ler. Você vai gostar, Maria Glaucinete, é uma joia, uma beleza esse documento. Bem, aqui para mim, nosso amigo também Manuel Lima, seja bem-vindo, está participando aí de nossa live. Temos aqui na lista as pessoas que estão participando: o Anderson Dias Pequeno, a Su Vasconcelos e família, Veridiana Lúcio e família, Neuma Gonçalves e Júlio César Gonçalves, lá da Paraíba, meus afilhados de matrimônio, né? Eu fui para ser padrinho desse casal, que é também muito especial na minha vida, e eles têm uma linda história de amor. Eles foram, eu acho que com esse casal, a Neuma e o César, eu consegui fazer, mesmo antes do Papa Francisco, convidar a igreja a acolher, acompanhar, discernir e integrar. Eu fiz isso quando eles chegaram na comunidade Sagrado Coração de Jesus, onde eu era coordenador. Eu os acolhi, acompanhei, integrei, de tal forma que hoje eles estão à frente de vários serviços pastorais. Como é importante a gente acolher uns aos outros. Sou padrinho de casamento deles com muito orgulho, com muita alegria. Nossa paroquiana também, Valéria Matos. Acolhemos Bebel Pereira, seu Manuel Lima, Cristina Oliveira, seu Luizinho e família. A Kelly Martins, Neide Rodrigues, a Zéza da Silva, lá do Rio de Janeiro. Seu José Francisco, da paróquia Santa Terezinha, né, comunidade São Sebastião. Maria Glaucinete, o Edson e a Fátima. Tanta gente boa, gente do bem, aqui participando nesse encontro. Veridiana coloca aqui: muito obrigado por essa partilha maravilhosa. E a Maria Glaucinete coloca: participei na minha comunidade São Pedro e São Paulo, quarto encontro. Viver o amor no cotidiano da família. Foi ótimo. Parabéns. Eu gosto de ouvir
esses testemunhos porque eles nos edificam. A comunidade reunida é um sinal muito eloquente do amor de Deus acontecendo. Veridiana coloca aqui, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, meu querido. E Zéza da Silva coloca, amém. Muito obrigada, José Saulo. Nós que agradecemos pela sua bela reflexão sobre o verdadeiro amor no cotidiano da família, sobre o verdadeiro significado do amor matrimonial. Boa noite e bom final de semana. Para você também, minha querida. Eu queria ter conseguido adicionar os nossos coordenadores aqui, a Veridiana e o Lúcio, mas infelizmente o meu celular não conseguiu aqui completar, acolher. De vez em quando acontece isso, mas para esse casal abençoado, nossos agradecimentos por todo o bem que tem feito a pastoral familiar da nossa igreja paroquial de São Mateus. Obrigado, gente, por tudo. E vamos em breve divulgar mais atividades. Você quer fazer parte da pastoral familiar? Não precisa nem ser casado, é só chegar. Você precisa ser gente, ser humano, ser vivo. E você chega e vai ser acolhido, vai ser envolvido, porque aqui entre nós a gente busca viver a alegria do Evangelho, a alegria do amor na família. Que Deus abençoe a todos nós. Convido também as famílias a participar das minhas lives. Hoje eu ia fazer, mas dei espaço à Hora da Família, que também tem muita importância. Essa live que eu faço semanalmente, sempre na sexta-noite, explicando as leituras do domingo. As famílias chegam na igreja sem compreender as leituras, então não ouvem bem a palavra, e aquela palavra não chega ao coração, não chega às ações concretas do dia a dia na família. Farei então essa partilha amanhã, pela manhã, para não ter que abrir outra live e cansar vocês e não transmitir a mensagem como deveria. Curtam, compartilhem e espalhem a boa notícia do Evangelho, o Evangelho da família. Façamos então nossa oração final. Você que tem o subsídio da Hora da Família, na página 7, oração final, é a oração do ano de São José, a oração que foi feita pelo Papa Francisco. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, São José, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Boa noite para você, durma na paz e que venha sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso em amor, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver
de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza